Mônica, de Gabrielo, nosso Cinderelo. Amigos por carros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daquela playlist exclusiva da Delavia. Aliás, Delavia. São cerca de 60 lojas espalhadas entre Paraná, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Serviço de manutenção básica para o seu carro, troca de óleo, fluido de freio, pastilha de freio, disco de freio, pneus, especialmente pneus Pirelli. É aqui com eles em qualquer um dos 60 endereços. Eles têm uma operação de e-commerce hiper bacana no site deles. Também fazem atendimento por WhatsApp. Tudo que vocês precisarem para sua comodidade, Delavia, certo? Mas hoje nós estamos aqui para retomar um assunto que deu muita repercussão. Se vocês se lembram, a gente fez um vídeo para conversar com vocês sobre todos os detalhes, minúcias e aspectos técnicos sobre óleo, sobre lubrificante de motor com o Sr. Décio. E bom, vocês pediram, fizeram inúmeras perguntas, clamaram pela volta deste mito da área. E hoje nós estamos aqui para atender especialmente as 6 perguntas que foram mais recorrentes nos comentários, tá? Então, antes de vocês assistirem o vídeo, se tiverem um tempinho, acesse o link aí do primeiro vídeo, veja sobre o que nós já falamos e aí vem assistir esse aqui, tá? Mas, seu Décio, o senhor está preparado para essa batina de hoje? Antes de mais nada, boa noite aí ou boa tarde, não sei que hora que vai ver o vídeo, ou bom dia. No Amigos por Causa é muito pertinente esse esclarecimento que o senhor falou, viu? Mas bom, seu Décio. Então, boa noite. Estamos aí para responder o que você quiser sobre o óleo. Tem uma pergunta aqui que logo de cara foi a mais polêmica, mais recorrente na lista dos comentários, que a questão é o seguinte: partida fria. Ou seja, você entrou na sua garagem de manhã, deu ignição no seu carro, que cuidados que eu tenho que ter com o lubrificante? Ok, vamos lá. Na vez anterior eu falei sobre a lado esquerdo da tabela, tem lá 0W, 10W, 15W, né? 20W, depende do carro mais antigo. Essa viscosidade define o tempo que o óleo vai sair do kart e chegar no comando de válvula e iniciar a lubrificação. De uma maneira geral, o óleo, quanto menor o número, mais rápido ele sobe, tá ok? Sim. Mas o que se sabe é o seguinte: o óleo grosso, vamos dizer 20W, inicial, com o número 20W inicial, que é um dos mais grossos comercializados, ele demora para chegar no máximo 1.4, 1.5 segundos. Então a regra é o seguinte: você não pode acelerar o carro enquanto esse óleo não chegar. Você não tem um sensor para fazer isso. A minha sugestão é que você conte até 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, pode acelerar, porque aí o óleo já chegou e vai lubrificar. Você precisa esperar o tempo todo para sair com o carro, esquentar o motor, nada? Não, os carros atuais não precisam. O que você tem que olhar, se você está numa garagem, por exemplo, subterrânea do seu prédio, e você tem uma rampa a subir, provavelmente você vai ter que esperar um pouco mais o óleo aquecer, o carro aquecer. Mas se você estiver num plano, numa garagem, pode sair andando, não tem problema. Está aí funcionando. Quando ele estiver na marcha lenta ainda por alguns pouco tempo, 1, 2 minutos, a gasolina vai estar passando um pouco mais pelo blow-by. Mas fora isso não tem problema nenhum, porque depois que ele começar a andar, essa gasolina retorna para queimar. Mas aprofundando um pouco mais a pergunta, a maioria dos carros não vem com um medidor de temperatura de óleo, certo? Alguns carros esportivos vêm com isso. Sim, sim. E a recomendação... Vinha no passado, hoje não vem mais. Por exemplo, vamos supor que eu entrei ali numa via de acesso rápido e eu preciso acelerar o carro está frio ainda. Existe alguma regra de ouro? Você teria que esperar pelo menos ao torno de 3, 4 minutos antes de entrar numa via rápida, ou 5. Entendi. Aí o que você quer não é mais o óleo, aí é a resposta à combustão. Para queimar gasolina, estequiometricamente falando, quer dizer, a quantidade exata de ar, você necessita aproximadamente 15 partes de ar para uma parte de gasolina. No álcool a gente precisa de 9,5 de ar para 1 de gasolina. O bico injetor, os carros mais antigos eram o carburador, mas o bico injetor, ele pulveriza. Pense numa gota de combustível, de gasolina. Ela tem o tamanho de uma gota. Naquele tamanho ela tem dificuldade para queimar. Você pulveriza quebrando ela em milhares de gotículas. Essas gotículas saem dentro de uma câmara de combustão, ela tem que captar o oxigênio do ar dela.
Que é a válvula de Não admissão. esqueça que o ar que você injeta lá dentro tem 21% de oxigênio, e em números redondos, né? Tem uma diferençazinha, mas 21 de oxigênio e 79 de nitrogênio. Nitrogênio não queima. Então a gasolina tem que sair correndo atrás do oxigênio e do ar. Quando ela consegue pegar dentro da câmara de combustão, você transforma numa queima perfeita. Quando a injeção é ruim, pulveriza em gotas maior, você tem a fuligem. A fuligem é combustível mal queimado. Então, na hora exata que você começou, a queima depende da temperatura da câmara de combustão. Quando você começa a queimar, ela está baixa. 400, 450, 500 graus. A hora que ela chegar a 700, ela queima tudo que aparecer lá dentro. Desde que bem pulverizado, se o bico injetor não estiver com defeito. Então, por isso que eu falei, para você pegar plena confiança, tem que esperar pelo menos uns 5 minutos para o carro entrar. Porque o medo que eu tenho é que justamente tem muita gente que fala o seguinte, nos carros que você não tem um medidor de temperatura de óleo, nunca acelere, não passa de 3.000, 3.500 RPM no motor até que o óleo esteja na temperatura adequada. Só que quando o carro não tem um medidor... Não, o carro, a bomba circula o óleo de qualquer jeito. Frio ou quente, ela circula. Tanto é que quando você dá partida, o óleo começou a circular. Se a bomba está lá, não vai faltar óleo, não. Mas vai ser esperar 4, 5 minutos, é mais por causa da combustão. Sim. E nesse meio tempo, o óleo também já atingiu a temperatura. Não tem risco de a falta de lubrificação Não, nesse não momento, faz, do não, óleo não é não está isso na aí, viscosidade adequada para um regime de rotação tão elevado? Você pode ver que mesmo um carro de Fórmula 1, ele dá só aquela primeira volta, né? Sem valer tempo. Por disso ele sai no pau. Né? Bom, tá É 1 justo. minuto e pouco. Bom, entendido. É que o pessoal que tem carrinho um pouquinho mais velho é um pouquinho mais precavido com essas coisas. Não, no carro mais velho era uma tradição, mas a tradição não, um costume. Costume porque veio de um carburador. Essa dispersão da gotícula no ar é muito pior. O injetor veio para melhorar isso. Entendi. E queimar bem, né? Será um carro de gasolina no bons tempos dele que aproveitava provavelmente uns 30% só do calor da gasolina. Hoje já melhorou muito com injeção. Menor for a partícula que você quebra a gota, a combustão é muito mais perfeita e muito mais rápida. 750 graus, o óleo passando lá, está passando rapidinho. Cara. Entendido, seu Décio. Bom, e agora a gente vai para uma pergunta que Vamos é o lá. que eu falei. Existe basicamente uma religião a favor e outra contra. Sim. E aqui acho que a questão dá para ser mais abrangente em termos de aditivo, mas obviamente que o mais falado hoje é o famoso Militec, certo? Ok. E aí, seu Décio, vale a pena? É algo bom? É algo ruim? Olha, É mito como ou você é legal? falou, tem os favores, a favor e contra. Eu não conheço nenhuma montadora que autorize o uso do Militec. Não sei se o Militec tem, todo o material que eu tenho deles, nunca vi uma aprovação de qualquer montadora de veículo dizer use Militec. Não tem. Muito ao contrário, a montadora diz não use nenhum aditivo, isso é bem claro. Se você tiver um carro em garantia e utilizar Militec, você tem toda a probabilidade de perder a garantia. Porque qualquer análise de óleo sabe-se que tem Militec lá dentro, isso sabe-se. Tá ok? O Militec é um redutor de atrito, eu sei de funções dele que era usado há muito tempo, porque o Militec tem há muitos anos no Brasil para uso em redutor, em caixa de engrenagem. Motor começou a ser usado de um tempo para cá. Tem gente que fala maravilhas, tem gente que fala coisa. Eu diria o seguinte, eu não uso e não recomendo. Quem quiser usar é o direito dele. Mas não esqueça que eu não vejo, eu acho que, não é que eu não uso por nada, eu não vejo relação custo-benefício que ajude isso. É melhor investir num óleo de qualidade? Sim, a regra é o seguinte, e você falou bem, compre o óleo que é recomendado e aprovado pela montadora. As características a montadora te dá. Por quê? Antes de lançar esse motor no mercado, ela fez milhares de testes com ele durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e escolhe para ela o que é melhor. Porque a montadora, ela quer te vender o óleo, quer vender tudo, mas ela quer vender o carro. Então ela procura um produto que faça com que o carro dure. Se o Militec fosse ótimo para eles, provavelmente fosse durar mais o carro dele, fosse fazer mais economia de combustível. Mas isso e aquilo, ela indicaria. Não é o custo dela. Ela poderia dar, você vai comprar o carro. Agora, ela não vê vantagem
e eu não conheço nenhuma que recomenda. Eu, particularmente, não compro. Eu não compro pelo seguinte sentido, eu compro um óleo que atende o que a montadora quer. No meu modo de ver, ninguém conhece melhor o motor de quem fabrica ele. Quem testou e quem aprovou. Porque inclusive tem até umas histórias meio macabras sobre o Militec, que ele era recomendado para aplicação militar. De exército, militar, mas naval. não era em motor. Exato. Na época o que eu li da Militec no motor, era utilizado para passar em outras partes da Marinha, da Aeronáutica. E depois, inclusive, o próprio exército norte-americano veio a público com uma declaração falar que não estava recomendando. Exato, eu tenho isso também, que não estava recomendando para o coisa deles, não. Interessante. E aí dentro dessa história tem o Militec, que é o famoso, que ele impregna no metal e teoricamente não reagiria com óleo, mas ninguém nunca provou isso, não, certo? Ele diz que tem uma adesão, né? Ele tem um negócio molecular que adere. Tem vários aditivos que faz isso, né? E tem um molicote, que já é uma outra coisa. Então, mas já trabalha também por adesão. Entendi. Bom, entendido então. O seu Décio esclarecendo aqui. Eu quero dizer o seguinte, quem quiser o Militec, eu não tenho nada contra. O dinheiro é da pessoa que vai investir. Eu acho que na relação custo-benefício, eu não vejo vantagem. Se você já compra um óleo bom e adiciona um outro aditivo, e siga o manual diz claro para você, não adicione nenhum aditivo. Se você tiver uma reação química, se tiver uma quebra da peça, se tiver garantia, você perde essa garantia. Entendi. Bom, e com isso, seu Décio, sem querer, a gente acabou endereçando a outra pergunta seguinte, que era, de maneira geral, quando que eu preciso de um aditivo para o meu lubrificante? No meu modo de ver, se você comprar o óleo que atende à especificação do manual, que ele dá ou uma especificação API ou a especificação dele direto, desde que você compra aquele óleo, você nunca precisa colocar outro aditivo, qualquer que seja ele. Entendido, seu Décio. Bom, seguindo adiante, um tema que é mais recorrente até para pessoal que usa carro de dia a dia, que tem carro com motor flex. Uma das perguntas que aparece com uma certa frequência é a seguinte: poxa, se eu abastecer meu carro mais com um álcool, por ele ser um combustível com uma propriedade de limpeza maior, o óleo sai mais limpo, será que a utilização do álcool acaba contaminando menos o óleo? Ou seja, e por o carro trabalhar um pouquinho mais frio também, o óleo acaba mantendo mais propriedades do que com a gasolina? Ok. O álcool, ele demora para escurecer o motor do carro, porque o álcool, aí só falando um pouquinho de química, ele tem 2 átomos de carbono, que é o carvão que na queima vai acabar colorindo o produto. O óleo tem moléculas lá de 14, 15 átomos de carbono. Então, a gasolina e o diesel suja rápido o óleo. Tem mais fuligem que o álcool. Mas o álcool também tem outros problemas de contaminação. Sim. O álcool é um óleo, é um produto vegetal, ok? O óleo é um produto mineral. Quando o álcool passa para o cárter, isso ocorre, é o blow-by, menos que com a gasolina, a maioria das vezes, mas passa. O álcool não é miscível com o óleo. É uma contaminação para o óleo. É isso que tem que entender. O óleo está claro, mas pode ter contaminação acima do normal. Acima ou tão quanto a gasolina com o diesel. Tanto é que a indústria automobilística, qualquer que seja o fabricante de carro, flex, ele não manda você diminuir o período de troca quando você está só usando álcool. Ok? Ou aumentar. Ou aumentar, isso, desculpe. Diminuir o período, aumentar o período com o álcool. Ou seja, com o álcool você usaria o álcool trocando com mais quilometragem do que com a gasolina. Não fala nunca isso. Entendi. Porque você tem outras contaminações. Não esqueça, a gasolina, quando queima, ela gera CO2 e água, que parte passa para o óleo. O álcool já tem, o álcool hidratado aí tem ao redor, tem uma porcentagem de 6 e pouco quase de 6 e pouco, quase 7% de água nele, que é o álcool chamado hidratado, que é o etanol. Então a passagem de água também é maior. Né? Óleo de motor tem aditivo detergente dispersante. Tem pavor de água. Detergente dispersante é um tipo de um sabão metálico que reage com a água. Quem tinha Brasília no passado via sempre aquela borra no lugar de colocar óleo, né? Aquela borra branca, que é o aditivo detergente com água. Mas isso era questão de construção do motor. Mas então o álcool também contamina o óleo. Essa é a razão que você troca ele
um único período. O que você tem que ter em mente, tome cuidado, alguns fabricantes de carro falam isso, outros não. Se você tem um motor flex, é um assunto um pouquinho só diferente. Claro, à vontade. Mas o importante é o seguinte, se você tem um motor flex, alguns fabricantes de carro dizem o seguinte, pelo menos a cada X período, mude o combustível. Porque eles têm um sensor que avalia se é gasolina, se é álcool. Então, cada 10 mil quilômetros, 8 mil, 9 mil, se você só usa álcool, põe meio tanque, um tanque de gasolina para que você não deixe o sensor ficar parado. Entendi. Ok? Porque é um eletrônico. Lembra? Brinco sempre disso, que eu tive problema uma vez e fui aprender. Televisão, você deixa ela parada há muito tempo, quando você liga, a maioria das vezes, 2, 3 dias depois, ela queima. Né? É verdade. Nunca tinha pensado Então, desse isso é um jeito. sensor. Alguns fabricantes dizem isso, poucos dizem isso hoje. Mas suma. tem em mente. Em suma, para o tratamento do óleo, então, é indiferente se é álcool ou gasolina. Você tem uma contaminação, o blow-by que passa, que o blow-by passa, vai aqueles gases que em vez de sair pelo cano de escape, passa pelos anéis e vai para o cárter. Ele vai contaminar. Ao contaminando ou gasolina, é outro tipo de contaminação, mas as duas são contaminação. Não é porque o óleo da gasolina é pretão, sujão... Ele é preto porque o álcool só tem 2 átomos de carbono, ele demora para escurecer. Entendido. Então, poxa, isso era uma coisa que eu particularmente falei, nossa, o álcool é um combustível muito mais evoluído, o óleo sai muito mais bonitinho. Não, vamos lá, aí é uma questão só de química, né? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Tem gasolina, hidrocarbonetos de 4 átomos de carbono, 5, 6, 7, até um pouco mais. O álcool só tem 2 e é fixo, ele é puro, realmente ele é um produto mais puro que a gasolina. Mas no blow-by, no tipo de funcionamento de um motor de combustão interna, no caso do motor ciclo-Otto, sempre vai ter passagem de blow-by. O blow-by vai contaminar. Então, isso é a mesma coisa, o cara fala o seguinte, olha, ele recebeu 2 facadas ou você recebeu 5. A maioria das vezes você morre com as 2. Tá certo? Então troque o óleo que no tempo recomendado. Sensacional. Seu Décio, seguindo adiante uma outra pergunta, que agora a tecnologia é uma coisa incrível, né? Sim. Coisas vão acontecendo e agora surgiram equipamentos no mercado que dizem medir a qualidade do óleo para te falar se está na hora de trocar ou não. Fato ou ficção, esses equipamentos funcionam? Vamos lá, esses equipamentos, a tecnologia pode ter melhorado, mas já existe há muitos anos. Antes era uma passagem de corrente, outro se fazia outras coisas. A verdade é o seguinte, se você quiser medir realmente um óleo, você tem que ir para um laboratório. Porque para dizer que um óleo está bom ou está ruim, ainda quando está no cárter, você tem que medir viscosidade, você tem que medir insolúveis, né? Você tem que medir o ponto de fulgor para saber se tem muito álcool ou muita gasolina, né? Você tem que fazer o TBN dele. TBN é uma reserva alcalina que tem no óleo. Quando você queima a gasolina ou o diesel, no caso do álcool ele não tem enxofre, gera ácido sulfúrico que desce pelo blow-by, vai para o cárter na forma ácida. Então o óleo é que neutraliza isso. Só para explicar fácil, porque às vezes fica difícil de entender para quem não é químico. Mas você coloca o óleo teu de motor a gasolina, por exemplo, o TBN diz 8 miligramas de coH por grama. É a basicidade. É a reserva dele para neutralizar o aditivo. Além de limpar, tá? Mas é a reserva dele para neutralizar. É outra função fundamental do aditivo detergente dispersante. TBN 8, à medida que você vai usando e vai controlando isso, vai analisando, depois de 500 km, 1000 km, ele vai fazendo 8, né, inicial, 7,5, 7, 6, 6,5. Você troca o óleo pela estimativa do fabricante, quando está lá ao redor mais ou menos de 4. Isso, aparelho nenhum pega, só fazendo. Tipo aquelas análises da Blackstone nos Estados Unidos, que são muito famosas, mas que aqui no Brasil não tem, né? Não tem, exato. Então, veja bem, você tem, na indústria do petróleo, você tem muitos kits que a gente usa no dia a dia. Usa aquilo no lugar que você está numa situação que você não pode ficar colhendo a amostra, mandar para o laboratório, vai demorar 1 dia, 2 dias para te dar a resposta e você precisa resolver o problema na hora. Então tem alguns testes que te dão uma indicação, não uma precisão. Nível de metais eu não no conheço óleo. esse, eu não sei qual que você está falando,
Mas a maioria desses kits rápidos não tem precisão. Tem uma boa indicação, mas não precisão. Porque esses equipamentos eles surgiram como uma alternativa das pessoas que querem prolongar a troca do óleo, que acreditam que esse prazo é muito curto. É isso que você fica às vezes preocupado. Eu não sei como ele está paramentado. Os do passado não tinham precisão nenhuma. E eu tenho que dizer, esse não pode ter muita precisão. Para você esticar a vida de um óleo, você precisa, como eu te falei, do TBN, da viscosidade, do ponto de fulgor, dos insolúveis. Insolúveis é a sujeira que o óleo retém, porque o óleo retém uma parte de sujeira. Você tem um filtro, funciona muito bem, mas parte de sujeira sempre passa. O filtro não consegue reter tudo, retém. Bom, o filtro retém uma porcentagem grande, mas não tudo. Então você tem que medir isso, essa insolúveis, essa quantidade. Isso, você teria que ter um teste para insolúvel, um teste para TBN, como tinha. Você tinha umas soluções que dizia, você misturava eles, estava com o pH está entre 6, aliás, pH. O TBN, que é baseado no pH, está entre 6 e 8, está entre 5 e 6. Ali você tinha uma ideia, mas você tem que fazer um para cada teste, não era um único só para fazer tudo. Entendi. Vários fabricantes tinham uns aí, tinha alguns até que passavam eletricidade e tal. Eu me lembro, na época foram todos abandonados porque não tinha a precisão recomendada para ter certeza de trocar um óleo. Entendi. Se você não tiver certeza da análise do óleo, você não deve prolongar a vida dele. O óleo ele representa no teu custo de manutenção 1% da manutenção de um veículo. Pode fazer o cálculo. Óleo 1%, filtro 1%. Você esticar a vida de um negócio de 1%. E correndo um risco maior do que deve, não deve. É melhor trocar, não deve. Olha, eu não sei como é que está hoje, mas a última estatística que eu vi, o brasileiro trocava em média duas trocas de óleo por ano, a maioria. Lógico, tem alguns que andam muito mais, cara que anda na estrada, que negócio. Mas cara de cidade, a maioria trocava 2 vezes por ano. Nós estamos falando de um gasto de 8 litros de óleo, a maioria dos carros é 4 litros o carro. Mais a reposição, vamos dizer, 10 litros de óleo. Um bom óleo hoje, um sintético, está aí na faixa, depende dele, mas na maioria dos sintéticos nacional, R$40. Você está falando num gasto de R$400 num ano. Se você quer precisão, faça o teste em laboratório. Né? O guarda, quando te pega na rua, às vezes, mandava, hoje o cara vai no bafômetro, que também é genérico. Mas antes ele mandava você andar acima de uma linha, lembra disso? Ele andava em cima de uma linha para saber se estava bêbado ou não. Aquilo é um teste com precisão, para saber se está bêbado tem que tirar o sangue e medir. Exato. Tá certo? O teor alcoólico. Aquele lá o cara se baseava em algumas indicações, ele está andando meio torto e tal. A precisão desses kits, a maioria das vezes é isso. Ele dá uma indicação. Agora, precisão dificilmente dá. Precisão, se você quiser, colhe a amostra e manda para um laboratório. Entendido, seu Décio. E bom, e por último, nessa série de episódios do primeiro, a gente não chegou a comentar de outros lubrificantes, porque lubrificante é uma coisa que às vezes vai no seu diferencial, vai no seu câmbio e tal. Okay. E algumas montadoras insistem em dizer que aquele óleo é long life ou enquanto o carro tiver uma vida útil, você não precisa trocar isso. E nós, até mesmo amigos por causa, muitas vezes falamos, olha, a cada 5 anos, 60, 70 mil quilômetros, troque algum desses fluidos. A pergunta é, seu Décio, existe fluido que pode ficar lá dentro do carro ad eterno, para sempre? Olha, long life? Vamos lá. A maioria dos óleos de câmbio diferencial são minerais, alguns semissintéticos e pouquíssimos sintéticos, ok? Isso para caixa de engrenagem, mesmo para caixa de uma transmissão automática, que você não falou, mas está mais ou menos incluso. É, o câmbio. Hoje, para transmissão automática, você tem óleo lá para 5 anos, 4 anos, 6 anos. O fabricante dá o prazo, mas ele sempre tem que dar um prazo. Troca é quase impossível. Todos os manuais dão um período de troca. Por quê? A troca não depende. O lubrificante é muito importante para ampliar o período de troca, para durar. A ideia de se fazer uma caixa de câmbio, uma caixa de transmissão automática, são volumes de óleo. O grande poluente do lubrificante não é a queima, não é nada. Apesar que a queima do lubrificante causa poluição, diminui a vida do catalisador. Quem tem óleo queimando no carro acaba com o catalisador antes do prazo. Mas o importante entender é que é o produto que sai para fazer o descarte. Se ele não for bem feito,
esses produtos são altamente poluentes. Principalmente o diferencial e câmbio até pior que de motor. Motor tem problema também. O óleo de motor é difícil, por isso que você tem um programa de colher as amostras os lubrificantes dos postos, das oficinas e obrigar a fazer a reciclagem dele. Por quê? Um óleo de motor, quando cai no chão, por 30 anos no mínimo, não nasce nada. Tá? Ele mata a terra e mata coisa. Quando ele cai na pele quando ele cai num rio, a maioria das vezes mata peixe. Mas às vezes o peixe come e ele não morre, mas quem come o peixe pode morrer. Esse é um perigo. Então, tudo que está se fazendo é para prolongar a vida, quer seja do óleo de motor, que você pode ver que o óleo de motor já troca muito mais quilometragem do que trocava há 15 anos atrás. E a caixa de câmbio diferencial vai para o mesmo caminho. Antigamente era 20 mil quilômetros você trocava, hoje você não troca mais, é 40, 50, mas tem um prazo de troca. E tem um perigo maior, é a contaminação. Quem anda dentro de cidade, ou mesmo no interior, qual é o grande perigo? É passar numa rua com água, está dando para o carro passar. Você passa, mas a caixa de engrenagem tem um respiro. E se a água entrar? E entra. Né? Aí é que está, esses óleos de caixa de câmbio diferencial, quando a água entra, a reação é violentamente e é ácida. Se você não trocar, não só vai formar borra, mas vai corroer engrenagem, tudo dentro. Vai dar ferrugem, vai dar problema. Isso na caixa de engrenagem com água. Né? A caixa de câmbio, o diferencial, todos eles têm a entrada de água possível. Então, só mudando um pouquinho, toda vez que você passar em rua com água em volume acima do normal, ou você no interior aí passou dentro de um córrego, de um riacho, porque era obrigado, né, por qualquer problema, o correto, se você não quiser ter problema no veículo, é ir para o posto e trocar, o local trocador de óleo, e trocar o óleo. Porque se entrou água, ele muda de cor, ele vai ficando meio pastoso. E ali ele corrói tudo. Agora, o óleo tem... Por água. Então, o que você tem que pensar é o seguinte. Por mais que seja o tempo do óleo que está se fazendo, os sintéticos estão realmente indo para 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas tem um período de troca. Todo mundo tem prazo de validade, nós temos prazo de validade, né? Quer queira, quer não queira. Nós somos compostos de carbono e hidrogênio, que somos chamados orgânicos, né? Não é alface, não é nada, mas são orgânicos. Tudo que é orgânico tem prazo de validade, né? Você pode ver, o cara começa com cabelo branco, barriga grande, está chegando no final do prazo de validade. Mas a sabedoria, né, a sabedoria está lá em cima. Essa é a visual, né? A tecnologia, uns duram mais, outros duram menos. O óleo de câmbio tem prazo de vida, troque no prazo que diz o manual. Porque hoje o pessoal fala long life, não precisa isso abrir, não é o manual que fala isso, quem fala é o dia a dia aí. Né? O cara fala não precisa trocar, não, tudo tem prazo de validade, tudo. Um óleo de câmbio diferencial tem um prazo de validade muito maior do que um óleo dentro de um cárter. Dentro de um cárter, como ele tem a contaminação com os gases de queima e tudo mais, a maioria das vezes você tem, todo o manual indica duas informações. Ou você troca a cada 5 mil quilômetros, ou pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou já tem carro trocando uma vez por ano, que é uma decisão da montadora. Ela fez a madeiragem e viu que o óleo dela vai aguentar. Por isso que a maioria dos óleos estão indo para sintético e alguns estão indo para 1 ano. Nem todos vão. Tem sintético que é 6 meses também. O mesmo sintético de um carro, no outro, um dura 6 meses, outro 1 ano. E tem que trocar. Porque os aditivos, toda vez que você tem um respiro, que tem a entrada de o ar de fora, além de você trazer a umidade, que é a poluição, ele oxida por causa do oxigênio. 3 aditivos funcionam dia e noite, né, lá dentro. O antioxidante, o antiferruginoso, ele está recebendo ar, oxigênio, água, tudo o dia inteiro. A umidade do ar. Né? E tem o silicone, que é um antiespumante que, às vezes, depende de como ele é aplicado ao óleo, silicone é silício e hidrogênio, ele não é carbono e hidrogênio. Então, eles não se misturam bem, eles são dispersos.
Se passar um tempo grande que não foi avaliado corretamente, o silicone decanta e o antiespumante não funciona. Motor com espuma é pronto para fundir, para cavitar a bomba de óleo lubrificante. E no caso de engrenagem, a espuma formando, a lubrificação falha, né? Porque a maioria dos diferenciais de caixa de câmbio é feito a lubrificação por splash. A engrenagem gira ou a coroa gira, joga o óleo para a parte superior que fica pingando no acoplamento. Entendido. Tá ok? Beleza. Gente, com isso a gente encerra as perguntas, as principais perguntas que vocês tinham sobre o primeiro episódio. Vamos ver o que vocês têm para falar com relação a esse. Se houverem novas perguntas aqui embaixo, potencialmente o Sr. Décio aparecerá pela terceira vez para esclarecê-las novamente, mas acho que a aula está mais do que clara. E bom, gente, com isso a gente encerra essa série da Delavia sobre óleos. E até a próxima, gente. Não, obrigado, Sr. Décio. Boa noite. Muito obrigado por ter Ok, vindo até obrigado. aqui. Muito Agradeço, obrigado, Décio, por Décio. favor. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Eu não tenho paciência, cara, que é Você isso. tem que dar aula, isso aí é muito mais do que só técnica de engenharia, um baita professor. Mas bom, gente, com isso a gente encerra esse programa e até a próxima. Até a próxima.